Esta é uma história baseada na vida real de Dona Maria Teresa. Um relato extremamente comovente que revela segredos de família guardados por décadas. Nascida em uma pequena cidade do interior, Maria Teresa cresceu sem saber que sua vida já estava marcada por eventos trágicos ocorridos antes mesmo de seu nascimento. Sua jornada é um testemunho poderoso de como os segredos familiares, quando revelados de forma brutal, podem causar danos irreparáveis não apenas a um indivíduo, mas a gerações inteiras. Sua história não é apenas um relato pessoal, mas um espelho que reflete as complexidades das relações humanas e o peso que o passado pode exercer sobre o presente. Prepare-se para uma narrativa que tocará profundamente seu coração. Esta é uma história que precisa ser contada e ouvida. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e deixa o seu like. Oh, meu Deus, como o tempo voa. Tô aqui, com meus 72 anos nas costas, sentada no jardim da minha casa, olhando para o horizonte e relembrando tudo o que vivi. Vou te levar numa viagem no tempo, lá para os anos 50, quando eu era só uma molequinha correndo por aí com meu irmão gêmeo. Nasci numa cidadezinha do interior do Brasil, dessas que você conhece todo mundo só de olhar pela janela. O mundo estava mudando, mas lá no nosso cantinho, as coisas ainda eram bem simples. Nossa casa era um formigueiro de gente. Imagina só, eu e meu irmão Toninho éramos os caçulinhas numa família de 11 filhos. Mamãe Dolores, uma santa mulher, vivia com uma criança pendurada na saia e outra no colo. O pai João trabalhava que nem um condenado na roça para sustentar aquele batalhão de gente. E no meio daquela bagunça toda, estava eu e o Antônio, que a gente chamava de Toninho. Éramos os gêmeos da família, achando que o mundo era do tamanho do nosso quintal. Naquela época, a gente não fazia ideia de como nossa vida ia mudar, nem dos segredos que nossa família guardava. A gente era gêmeo, mas não era daqueles idênticos, entende? Eu tinha cabelo castanho claro, meio ondulado, e o Toninho era um pouquinho mais loirinho, com o cabelo mais liso. O povo vivia dizendo que a gente tinha puxado diferentes lados da família. Eu era mais parecida com nossa irmã mais velha, Susana, e o Toninho era a cara do nosso pai quando jovem. Susana era meu xodó. Ela tinha 14 anos quando eu e Toninho nascemos, e desde pequena eu lembro dela sempre por perto, cuidando da gente como se fôssemos seus próprios filhos. Ela tinha um jeito especial de olhar para a gente, um olhar cheio de amor, mas às vezes eu achava que tinha uma pontinha de preocupação ali. A gente morava numa casa grande de madeira, com um terreiro que não acabava mais. Tinha galinha, porco, até umas cabras. Era uma alegria só. De manhã cedo, o cheiro de café fresquinho, que a mãe moía na hora de passar, se misturava com o canto do galo, e a gente acordava com o sol batendo na cara. Eu e Toninho éramos inseparáveis. A gente fazia tudo junto, desde as travessuras até as tarefas de casa. Era engraçado ver como a gente se entendia sem precisar falar nada. Mamãe dizia que era coisa de gêmeo, aquela ligação especial. Lá pelos nossos 7 anos, a gente começou a notar que as pessoas da cidade sempre olhavam para a gente com curiosidade. "Olha lá os gêmeos dos Oliveira", diziam. A gente achava o máximo ser o centro das atenções. Olhares estranhos e conversas sussurradas quando eu e Toninho passávamos. As fofoqueiras da cidade, sempre prontas para um disse-me-disse, cochichavam atrás de suas mãos em concha. "Esses gêmeos... Tem algo estranho aí", ouvi Dona Zulmira dizer uma vez para a comadre dela. A vida era simples, mas a gente era feliz. Brincava na rua até escurecer, tomava banho de rio, subia em pé de fruta. Ah, e as festas de São João? Era a melhor época do ano. A gente dançava quadrilha, comia milho assado e pulava fogueira. Susana sempre fazia questão de nos arrumar para a festa, fazendo questão de que a gente ficasse bem bonito. Foi quando eu estava com uns 8 anos que aconteceu uma mudança grande na nossa família. Susana, minha irmã mais velha que eu tanto adorava,
se casou. O noivo era o seu Antônio, o viúvo dono do mercadinho da nossa rua. Todo mundo na cidade considerava ele um bom partido. Afinal, tinha um negócio próprio e era um homem respeitado na comunidade. Lembro do dia do casamento como se fosse ontem. A igrejinha toda enfeitada, Susana num vestido branco simples, mas bonito. Eu estava toda orgulhosa, carregando a cesta com as alianças. Mas tinha algo nos olhos dela que me incomodava. Enquanto todo mundo sorria e celebrava, eu via uma tristeza escondida no olhar da Susana. Na hora da troca de votos, fiquei bem pertinho dela. Seu Antônio, com seus quase 40 anos, falava as palavras com firmeza. Já a Susana. A voz dela tremia um pouquinho. Ninguém mais pareceu notar, mas eu, que conhecia cada cantinho do coração dela, senti que alguma coisa não estava certa. Depois do casamento, Susana foi morar com seu Antônio na casa dos fundos do mercado. Ela virou mãe de repente, tendo que cuidar dos 3 filhos pequenos que o marido já tinha. A nossa Susana, que ainda era quase uma menina com seus 22 anos, agora era esposa e mãe de família. Eu sentia muita falta dela em casa. Antes, ela estava sempre por perto, me ajudando com o dever de casa, penteando meu cabelo, contando histórias antes de dormir. Agora, a gente só se via de vez em quando ela passava lá em casa ou quando eu ia no mercadinho com mamãe. Cada vez que eu via Susana, notava que ela estava diferente. O sorriso não chegava mais aos olhos como antes. Ela parecia cansada, preocupada. Uma vez peguei ela chorando escondido atrás do balcão do mercado. Quando me viu, enxugou as lágrimas rapidinho e disse que era só uma poeirinha no olho. Mas eu sabia que não era verdade. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. Por que Susana, que sempre foi tão alegre e cheia de vida, agora parecia tão triste? Por que ela tinha se casado com seu Antônio se não gostava dele? Essas perguntas ficavam rodando na minha cabeça. Mas eu era muito pequena para entender as complicações da vida adulta. Mal sabia eu que anos mais tarde eu descobriria o quanto esse casamento estava ligado a um segredo muito maior. Um segredo que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre minha família e sobre mim mesma. Conforme os anos foram passando, eu fui me tornando uma mocinha sonhadora e estudiosa. Os livros eram meu refúgio, minha paixão. Enquanto Toninho e meus outros irmãos se contentavam com o trabalho na roça, eu sonhava alto. Queria ser professora, imaginava-me numa sala de aula, ensinando outras crianças a descobrir o mundo através das palavras e dos números. Mas, por algum motivo que eu não entendia na época, Mamãe Dolores não gostava nada dessa ideia. Sempre que eu falava sobre meu sonho de ser professora, ela ficava agitada, quase nervosa. Maria Teresa, minha filha, por que você não pensa em outra profissão? Tem tanta coisa boa que você pode fazer. Ela dizia com um olhar preocupado que eu não conseguia decifrar. No começo, achei que era só preocupação de mãe. Afinal, ser professora naquela época não era fácil, principalmente para uma moça do interior. Mas com o tempo comecei a sentir que tinha algo mais por trás daquela resistência dela. Mesmo assim, eu não desisti. Estudava cada vez mais, determinada a realizar meu sonho. Enquanto isso, a vida seguia seu curso ao meu redor. Toninho, meu irmão gêmeo, já não era tão presente no meu dia a dia. Ele tinha se apaixonado pelo trabalho na roça e passava cada vez mais tempo ajudando o papai João. Susana, minha irmã mais velha, continuava morando nos fundos do mercadinho com seu Antônio. A família deles cresceu rapidinho. Quando me dei conta, ela já era mãe de 4 crianças. Sempre que a via, notava que ela se alegrava muito com minha presença. O tempo voou e antes que eu percebesse já estava me formando como professora. Foi um dia de muita emoção e, confesso, também de um pouco de tensão. Mamãe Dolores parecia dividida entre o orgulho de me ver formada e uma preocupação que eu não entendia. Naquele dia da formatura, olhei ao redor e vi como nossa família tinha mudado. Toninho e 2 dos meus irmãos já tinham se casado. Estavam lá com suas esposas, alguns já com criancinhas no colo. Susana veio com os 7 filhos, todos arrumados para a ocasião.
Seu Antônio não pôde vir, tinha ficado tomando conta do mercado. Enquanto recebia meu diploma, senti um misto de alegria e inquietação. Tinha realizado meu sonho, mas algo no olhar de papai, mamãe e de Susana me dizia que essa conquista não estava trazendo felicidade a eles. Mamãe parecia nervosa, seus olhos inquietos, percorrendo o salão, como se procurassem algum perigo invisível. Já Susana... meu coração apertou ao ver sua expressão. Ela sorria, mas era um sorriso triste, quase dolorido. Seus olhos, sempre tão expressivos, estavam cheios de uma mistura de orgulho e medo. Naquele momento, eu não conseguia entender por que minha formatura, que deveria ser motivo de celebração, parecia trazer tanta preocupação para aqueles que eu mais amava no mundo. Consegui um trabalho rapidinho na escola primária do nosso bairro, aquela mesma onde eu, Toninho e toda a criançada lá de casa tinha estudado. Era para ser motivo de alegria, uma menina daqui virando professora. Mas as coisas não eram tão simples assim, não. Eu sofri muito preconceito. Logo nos primeiros dias, comecei a perceber umas coisas esquisitas. As mães das crianças ficavam cochichando quando eu passava. Paravam de conversar na hora que eu chegava perto. No começo pensei, deve ser porque não estão acostumados a ver mulher nova dando aula por aqui. Normalmente as professoras mulheres eram bem mais velhas, para cima dos 40 anos. Eu tentava não esquentar a cabeça com os olhares e os murmúrios, mas os dias foram passando e aquele negócio esquisito só aumentava. Às vezes eu pegava umas frases no ar. É a cara da Susana quando era moça. Tadinha, nem desconfia de nada. Como é que deixaram ela virar professora? Aquilo me deixava com a pulga atrás da orelha. Do que esse povo estava falando? Por que ficavam me comparando com a Susana? E que história era essa de achar ruim eu ser professora? Um dia, ouvi a dona Zulmira, aquela que não deixava passar nenhum tico de fofoca, falando para outra mãe. Vice, a filha da Dolores está ensinando nossos meninos. Depois do que aconteceu com a Susana, pensei que eles iam ter mais juízo. Nessa hora senti um frio na barriga. Que história era essa da Susana que eu não sabia? Por um instante pensei, será que é ciúme? Vai ver tão com medo dos maridos por causa da professora nova. Mas não batia. O jeito que elas falavam, aqueles olhares de dó, tinha caroço nesse angu. Eu me esforçava para prestar atenção nas aulas, nos meus alunos, no gosto de ensinar. Mas era difícil não ligar para essa fofocaiada me envolvendo. Parecia que todo mundo sabia de um segredo, menos eu. Pois é, o tempo foi passando e eu já estava há uns 2 anos lecionando naquela escola. Já tinha até me acostumado com os olhares e os cochichos. A gente se acostuma com tudo nessa vida, não é verdade? Um dia, chegou um professor novo na escola. O nome dele era Geraldo. Era um rapaz bonito e solteiro que tinha vindo da capital do estado. Ele se formou como professor lá e, por conta de um programa do governo para levar educação para o interior, foi designado para a nossa cidadezinha. Geraldo trazia consigo novas ideias e métodos de ensino que aprendeu na capital. No começo ele parecia um pouco deslocado, como todo forasteiro numa cidade pequena. Mas logo se adaptou ao nosso jeito de viver. Era um professor dedicado, e as crianças adoravam as aulas dele, sempre animadas e diferentes. Logo de cara a gente se deu bem. Sabe quando você conhece alguém e parece que já eram amigos há tempos? Foi assim com a gente. Talvez porque éramos os 2 mais jovens professores da escola, ou talvez porque tínhamos o mesmo entusiasmo pelo ensino. O fato é que rapidamente nos tornamos amigos próximos. Começamos a tomar café juntos na cantina da escola. Conversávamos, ríamos, trocávamos ideias sobre as aulas. Era bom ter alguém para compartilhar as alegrias e os aperreios de ser mestre-escola. O Geraldo me contou que seguia a vocação do pai dele, que também era professor. Falava todo cheio de si que era o orgulho da família por ter escolhido essa profissão. Eu achava bonito o jeito dele falar da família. Às vezes, me pegava pensando como seria se minha família tivesse ficado feliz assim, quando decidi ser professora.
Mas logo afastava esses pensamentos. Estava tudo indo bem, o povo já estava quase se acostumando comigo como professora, quando de repente a falação voltou. Isso por causa da minha proximidade com o Geraldo. Era como se tivessem atiçado o fogo da fofoca. Tão vendo? Igualzinha a Susana. Será que ela não aprendeu nada com a história da irmã? Você vai ver. Daqui a pouco temos outra desventura nessa família. Eu ficava sem entender. Afinal, o Geraldo e eu éramos só amigos. A gente conversava, ria junto, mas não tinha nada demais. Será que nessa cidade 2 pessoas não podiam ser amigas sem o povo pensar besteira? Mas aqueles comentários me deixavam preocupada. Que história era essa da Susana que todo mundo parecia saber, menos eu? Por que ficavam nos comparando? E que desventura era essa que eles falavam? Não aguentando mais toda aquela situação, resolvi ir atrás da Susana no mercadinho. Ela teria que me dar algumas respostas. Quando cheguei lá, Susana me recebeu com um abraço apertado, toda feliz de me ver. Susana, preciso falar com você. A sós, eu disse, tentando não demonstrar o nervosismo que estava sentindo. Foi aí que o marido dela, seu Antônio, se meteu na conversa. Com aquele jeito bruto dele, falou: minha mulher não tem segredos comigo. O que for para falar, fala na minha frente. Olhei para Susana e vi o jeito assustado dela. Naquela hora, percebi que não podia arranjar problemas para ela. Engoli em seco e dei um sorriso forçado. Ah, não é nada demais. Só queria trocar umas ideias sobre receitas. É, isso mesmo, aquela pamonha que você faz. Quero aprender. Mas deixa para outro dia. Não quero atrapalhar. Susana me olhou com uma mistura de alívio e tristeza. Acho que ela entendeu que eu queria perguntar algo importante. Mas ali, na frente do marido dela, não dava. Eu continuei dando aulas, convivendo com os olhares e cochichos. O Geraldo e eu nos tornamos bons amigos, mas sempre mantendo uma certa distância, para não dar mais o que falar. Em um dia como outro qualquer. A gente estava tomando nosso cafezinho de sempre na cantina da escola, conversando sobre as aulas, quando de repente o Geraldo ficou sério. Ele olhou para mim com um jeito diferente e disse: Maria Teresa, eu preciso te falar uma coisa. Meu coração deu um pulo. Pensei que tinha acontecido alguma coisa ruim. Mas aí ele continuou. Eu queria te pedir em namoro. Você topa? Juro que fiquei sem reação. Parecia que tinha levado um choque. Namoro? O Geraldo? Nunca tinha passado pela minha cabeça que ele pudesse gostar de mim desse jeito. A gente era só amigo, não era? Geraldo, eu não sei o que dizer. Preciso pensar, foi o que consegui responder, ainda tentando entender o que estava acontecendo. A cara dele, na hora que eu falei isso, parecia que tinha murchado na minha frente. Ele ficou todo chateado e disse: não era bem essa resposta que eu estava esperando, Maria Teresa. Fiquei sem saber o que fazer. De um lado, o Geraldo era um bom homem, a gente se dava bem. Mas namoro? Depois ia querer noivado e casamento? Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Ficava pensando no Geraldo, na reação dele e em como as coisas iam ficar esquisitas na escola agora. E se eu aceitasse, o que minha família ia dizer? O que o povo da cidade ia falar? No outro dia, acordei cedo, ainda pensando no pedido do Geraldo. Durante o café da manhã, resolvi perguntar a opinião da mamãe. Queria saber o que ela achava. Mãe, eu comecei meio sem jeito. O Geraldo, aquele professor novo, me pediu em namoro. Mamãe parou de passar manteiga no pão e me olhou por cima dos óculos. E o que você disse, minha filha? Ela perguntou curiosa. Falei que ia pensar, respondi mexendo na xícara de café. Mamãe ficou quieta por um instante. Depois falou com aquele jeito dela de quem sabe das coisas. Olha, Maria Teresa, o Geraldo parece ser um bom rapaz. Você já não é nenhuma mocinha e seus irmãos todos já se encaminharam na vida. Não é bom ficar sozinha, sabe? Fiquei surpresa com o que ela disse. Nunca tinha pensado que mamãe se preocupava com isso. Mas, mãe, eu tenho meu trabalho, meus alunos, comecei a dizer. Isso é muito bom, minha filha, ela me interrompeu. Mas família também é importante. Pense bem, o tempo está passando, viu?
Fiquei calada, pensando no que mamãe tinha dito. Nunca imaginei que ela achava que eu podia ficar para titia. Aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Depois de pensar muito, decidi aceitar o pedido de namoro do Geraldo. Mas não era coisa de sair falando assim, de supetão. Naquela época, as coisas eram mais devagar, sabe? Fui trabalhar e quando cheguei na escola vi o Geraldo de longe. Ele me olhou meio sem jeito, ainda chateado com minha resposta do outro dia. No intervalo das aulas, consegui falar com ele num cantinho mais reservado do pátio. Geraldo, eu disse, baixinho, eu pensei bastante no que você me falou. Ele ficou todo atento, os olhos fixos em mim. E então? Ele perguntou ansioso. Eu aceito seu pedido de namoro. Falei, sentindo o rosto esquentar de vergonha. O sorriso dele foi de orelha a orelha. Geraldo pegou minha mão de leve e apertou. Naquela época, namoro era coisa séria, não tinha essa história de ficar se agarrando em público, não. Posso falar com seus pais no domingo? Ele perguntou, todo formal. Eu concordei com a cabeça. Era assim que as coisas funcionavam. Primeiro a gente acertava entre a gente, depois o rapaz ia falar com os pais da moça. Tudo certinho, como mandava o figurino. Geraldo tinha um Fusca velho, que tinha sido do pai dele. Não era novo nem bonito, mas pra gente era um luxo poder ir ao cinema de carro. Quando as aulas terminaram, ele me esperou na frente da escola. Abriu a porta do carango para mim, todo cavalheiro. No caminho para o cinema, a gente conversava e ria. Chegamos com tempo de sobra para a sessão das 6. Na bilheteria, o Geraldo se aproximou todo orgulhoso e disse para o bilheteiro: 2 ingressos, por favor, para mim e para minha namorada. Eu fiquei sem jeito de ouvir aquilo, mas gostei. Era a primeira vez que alguém me chamava de namorada. O filme que estava passando era Amor, Sublime Amor, que tinha acabado de estrear. Era uma história de amor proibido, cheia de música e dança. Enquanto assistíamos, não pude deixar de pensar em como aquele amor complicado do filme se parecia um pouco com nossa situação, com todos aqueles cochichos na cidade. Durante o filme, o Geraldo segurou minha mão discretamente. Meu coração batia tão forte que achei que todo mundo no cinema podia ouvir. No final, quando voltamos para o carro, ele se virou para mim e me deu um beijo. Foi rápido, mas cheio de carinho. Meu primeiro beijo. Fiquei toda sem jeito, as bochechas queimando de vergonha. Antes de me deixar em casa, ele confessou que também tinha sido o primeiro beijo dele. A gente sorriu, meio sem graça, mas feliz. Era um começo novo para nós dois. Entrei em casa naquela noite com a cabeça nas nuvens. O domingo chegou num piscar de olhos. Eu estava nervosa desde cedo, arrumando tudo para receber o Geraldo. Lá pelas 11 horas da manhã, ouvi de longe o barulho alto do motor daquele Fusca velho. Meu coração deu um pulo. Eu e mamãe já tínhamos preparado um verdadeiro banquete para o almoço. Separamos a melhor louça, que só usávamos em dias especiais. A mamãe vivia dizendo que era bom o homem gostar da comida da mulher, para fisgar ele pela barriga. Tinha feito de tudo um pouco: galinha caipira, arroz soltinho, feijão, farofa, salada. Até um pudim de sobremesa. 2 dos meus irmãos que ainda estavam solteiros também estavam lá. Todo mundo curioso para conhecer o tal do Geraldo. Quando o Geraldo chegou, todo arrumado, cabelinho todo penteado para trás, estava cheiroso. O perfume dele chegou antes que ele saísse do carro. Fui apresentar ele para o pai e para a mãe. Ele estava nervoso, dava para ver, mas se esforçou para parecer calmo. É um prazer conhecer os senhores, Geraldo disse, apertando a mão do meu pai. Queria agradecer por me receberem em sua casa. Foi então que começou uma espécie de entrevista. Papai queria saber tudo. De onde ele vinha, o que fazia, quais eram as intenções dele comigo. O Geraldo respondeu tudo com calma. Minha família mora na cidade vizinha, seu João. Já avisei eles sobre a Maria Teresa e eles estão ansiosos para conhecer vocês também. A vida é bem corrida, sabe? Mas sempre que posso, vou visitar. Quando papai perguntou sobre os pais dele, Geraldo sorriu e disse: Ah, meu pai também foi professor como eu.
Lá em casa, todo mundo chama ele de professor até hoje. Ele se aposentou há pouco tempo, mas ainda dá umas aulas particulares de vez em quando. Papai comentou que era uma profissão nobre e a conversa seguiu para outros assuntos. Enquanto a conversa fluía, mamãe já ia pondo a mesa, fazendo questão de mostrar todos os pratos que tinha preparado. Vi o Geraldo olhando impressionado para toda aquela comida. O almoço foi uma mistura de nervosismo e alegria. Geraldo elogiou cada prato, fazendo mamãe sorrir de orelha a orelha. Meus irmãos ficavam cutucando um ao outro, dando risadinhas. 2 marmanjos que mais pareciam 2 crianças. Eu estava nas nuvens, vendo o Geraldo se dar tão bem com minha família. O tempo foi passando e eu estava apaixonada. 3 meses depois de começarmos a namorar, já estávamos noivos, planejando o casamento. Foi nessa época que conheci os pais do Geraldo. Fomos um fim de semana para a cidade vizinha, onde a família dele morava agora. Eu estava nervosa, não só por querer causar uma boa impressão, mas também porque sabia que o pai do Geraldo, seu Leôncio, tinha sido professor na minha cidade anos atrás. Quando chegamos, Geraldo me explicou em particular. Olha, meu pai não gosta muito de falar sobre o tempo que ele deu aula na sua cidade. Ele teve um desentendimento sério com o diretor da escola e acabou pedindo demissão. Foi um período difícil para ele. Isso explicava o comportamento de seu Leôncio. Ele parecia tenso, evitava olhar diretamente para mim e falava pouco. Durante nossa visita, ninguém mencionou esse passado. Era como se fosse um assunto proibido. Já com a mãe dele, Dona Amarilda, as coisas fluíram melhor. Era uma senhora agradável, daquelas que a gente logo simpatiza. Ela era dona de casa, dedicava a vida ao esposo e aos filhos. Me recebeu com um abraço apertado e logo começou a falar sobre os preparativos do casamento. Os irmãos do Geraldo, todos já casados, também estavam lá com suas famílias. Era uma casa cheia, barulhenta, parecida com a minha. Mas mesmo no meio de tanta gente, eu não conseguia ignorar completamente a tensão que sentia vinda de seu Leôncio. Durante o almoço, evitei falar sobre escola ou sobre minha cidade. Falamos sobre o futuro, sobre nossos planos. O Geraldo estava feliz por me apresentar à família, contava para todo mundo sobre nosso noivado. Eu tentava sorrir e entrar no clima, mas aquela sensação estranha não me abandonava. Voltei para casa com sentimentos misturados. Por um lado, feliz por ter conhecido a família do Geraldo. Por outro, intrigada com o comportamento de seu Leôncio e com esse passado que ninguém queria mencionar. Mas decidi respeitar o silêncio dele sobre o assunto. Bom, o que vou contar agora não é nada agradável. Mas antes de chegar na parte ruim, deixa eu falar um pouco da nossa felicidade. Eu e Geraldo tínhamos nossas economias. A gente comprou uma casinha bem próxima à escola. Era pequena, mas o quintal era grande. A gente sonhava em aumentar no futuro, quando viessem os filhos. Passamos meses mobiliando, arrumando tudo certinho. Cada coisinha que a gente comprava era motivo de alegria. Uma panela aqui, uma cortina ali, ia ficando com a nossa cara. E a ansiedade para o casamento só aumentava. Finalmente o grande dia chegou. Meu casamento. Nunca vou me esquecer daquela manhã. Acordei cedinho com o coração batendo forte. Mamãe e Susana vieram me ajudar a me arrumar. Vesti meu vestido de noiva, simples, mas bonito, que a gente tinha economizado para comprar. Era incrível pensar que em menos de um ano eu tinha conhecido o Geraldo, namorado, ficado noiva e agora estava me casando. Tudo aconteceu tão rápido que as famílias mal tiveram tempo de se conhecer direito. Meus pais confiavam que a família do Geraldo era de boa gente, baseado no que eu e ele contávamos. E a família dele pensava o mesmo da minha. Nas poucas vezes que tentamos marcar um encontro entre as famílias, sempre acontecia algum imprevisto. Ora era uma gripe forte que pegou os pais do Geraldo, ora era um compromisso inadiável do meu pai, ou até mesmo problemas com o carro que impedia a viagem. Assim, quando o grande dia chegou e as famílias finalmente se encontraram na igreja, ninguém estava preparado para o choque e as revelações que estavam prestes a acontecer.
O destino parecia ter conspirado para manter esse segredo até o último momento possível, tornando a revelação ainda mais dramática e impactante para todos os envolvidos. Como a gente não tinha muito dinheiro, o casamento era mais reservado. Só a família e os amigos mais próximos foram convidados. A igrejinha da cidade, mesmo não estando lotada, parecia mais bonita do que nunca, com os poucos enfeites que conseguimos colocar. Fiquei em casa me arrumando, esperando a hora de ir para a igreja. Meu pai ia me levar no carro do meu irmão, todo enfeitado para a ocasião. A ansiedade era tanta que eu ficava olhando pela janela a todo momento, contando os minutos. Quando finalmente chegou a hora, entrei no carro com meu pai. No caminho para a igreja, ele ficava me olhando, todo garboso, com os olhos cheios d'água, mas não dizia nada. Eu estava tão nervosa que mal conseguia falar também. Chegamos na igreja e foi ali que tudo mudou. Se minha saúde não fosse boa, acho que teria morrido do meu coração naquela hora. Mal tinha descido do carro quando vi um alvoroço. Me deu um gelo na espinha. Fiquei com medo de entrar naquela igreja. Afinal, não sabia o que me reservava. Vieram rapidamente me falar que Susana tinha passado mal e ido para o hospital. Mamãe tinha ido com ela, também não estava se sentindo bem. Entrei na igreja toda nervosa, sem entender direito o que estava acontecendo. Vi o Geraldo sentado no altar, o pai dele, seu Leôncio, ao lado. Foi aí que ele me avistou e se levantou num pulo. Meu pai, que estava do meu lado, de repente soltou meu braço e foi correndo em direção ao altar. Nunca tinha visto ele daquele jeito vermelho de raiva, os olhos quase saltando para fora. "Demônio, o que você está fazendo aqui?" Meu pai gritou furioso. "Eu te disse que nunca mais queria ver a tua cara na minha vida." Meu Deus do céu, eu ali sem entender nada. O que meu pai tinha a ver com o pai do Geraldo? Por que ele estava tão bravo? Antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, meu pai já estava em cima do seu Leôncio. Deu um soco tão forte na cara dele que o homem caiu para trás, batendo a cabeça no altar. O nariz dele quebrou na hora e o sangue começou a escorrer, manchando a camisa branca, o terno, o chão da igreja. Foi uma confusão só. O Geraldo, coitado, ficou sem saber o que fazer. Acabou segurando meu pai junto com meus irmãos, para ele não fazer uma besteira ainda maior. As pessoas gritavam, algumas mulheres começaram a chorar. E eu? Eu estava ali, parada, ainda de vestido de noiva, vendo meu casamento virar uma cena de filme de faroeste. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que meu pai conhecia o pai do Geraldo? O que ele tinha feito de tão terrível para o meu pai odiá-lo desse jeito? Foi nessa hora que ouvi alguém dizer: "A Maria Teresa não pode casar com o Geraldo, eles são irmãos." O mundo parou. Tudo ficou em câmera lenta. Eu olhava para os rostos à minha volta, tentando entender se tinha ouvido direito. Irmãos? Como assim irmãos? Eu caí sentada no banco da igreja, zonza de tudo o que estava acontecendo. Meu Deus, não é justo, eu pensava sem conseguir falar nada. Meu pai, ainda ofegante da briga, sentou num banco do outro lado, parecendo que estava começando a entender a situação toda. Ele olhava para o seu Leôncio, para o Geraldo, e depois para mim, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça terrível. "Não pode ser", meu pai murmurou, passando a mão pelo rosto. Ele me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer, uma mistura de dor, culpa e desespero. Parecia que queria me dizer alguma coisa, mas não conseguia encontrar as palavras. Eu e o Geraldo éramos os únicos que parecíamos não estar entendendo nada. A gente se olhava confusos e assustados. O que estava acontecendo? Por que todo mundo estava agindo daquele jeito? Foi então que o pastor da igreja, que ia fazer nossa cerimônia, levantou as mãos pedindo silêncio. Ele olhou para todos nós com uma expressão séria e disse: "Por favor, vamos todos nos acalmar. Esta é a casa do Senhor. Seja lá o que estiver acontecendo, precisamos conversar sem violência. Vamos todos respirar fundo e tentar resolver isso como pessoas civilizadas." As palavras do pastor pareceram acalmar um pouco os ânimos. O sangue do seu Leôncio ainda pingava no chão da igreja. A esposa estava segurando um lenço no rosto dele. Eu continuava sentada, agarrada ao meu buquê de noiva, tentando entender o que estava acontecendo.
Foi nessa hora que vi meu pai se levantar devagar. Ele olhou para mim, depois para o Geraldo e finalmente para o seu Leôncio. Com uma voz que eu mal reconheci, ele disse: "Acho que está na hora da verdade vir à tona. Maria Teresa, Geraldo, tem uma história que vocês precisam saber. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. Ali, naquela igreja que era para ser o cenário do dia mais feliz da minha vida. O silêncio na igreja era tão denso que parecia pesar sobre todos nós. Cada respiração, cada movimento mínimo ecoava como se estivéssemos dentro de uma caverna vazia. Meu pai, parado no meio do corredor, parecia ter envelhecido uma década em questão de minutos. Seus ombros estavam caídos, como se carregassem o peso do mundo. Ele passou a mão pelo rosto cansado, respirou fundo e começou a falar com uma voz que mal reconheci. Eu e sua mãe íamos levar isso para o túmulo, mas parece que Deus tinha outros planos. Já que vocês dois se encontraram, a verdade precisa vir à tona. Naquele momento, era como se o tempo tivesse congelado. Eu podia ver cada detalhe ao meu redor com uma nitidez assustadora. O rosto de Geraldo estava pálido como cera, seus olhos fixos em meu pai, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Dona Amarilda, ainda segurando o lenço ensanguentado contra o nariz do marido, tinha os olhos arregalados de medo e antecipação. Os convidados, aqueles que deveriam estar celebrando nossa união, agora pareciam estátuas, presas entre o choque e a curiosidade mórbida. Meu pai continuou, sua voz ganhando firmeza à medida que as palavras saíam. Quando Susana tinha 13 anos, ela estudava na escola onde vocês dois dão aula. Leôncio era o professor da turma dela. Ele fez uma pausa como se as próximas palavras fossem ácido em sua boca. Geraldo, ao meu lado, estava tão tenso que eu podia ver as veias pulsando em seu pescoço. Ele sempre assediava ela. A Susana vivia dizendo que não queria mais estudar, mas eu e a mãe dela não sabíamos o verdadeiro motivo. Senti meu estômago revirar. As imagens da situação começavam a se encaixar de um jeito horrível, formando uma imagem que eu não queria ver. Então, certa vez, a Susana não voltou para casa no horário. Eu fui na escola atrás dela. Meu pai parou de novo, fechando os olhos como se a lembrança fosse dolorosa demais para suportar. Quando os abriu, estavam marejados de lágrimas contidas. Eu a encontrei no meio do caminho, voltando a pé. Ela estava toda chorosa, triste, com a roupa e o cabelo desgrenhados. E então eu vi uma mancha de sangue na saia dela. Um suspiro coletivo de horror ecoou pela igreja. Dona Amarilda soltou um soluço abafado, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o lenço. O som pareceu despertar algo em Geraldo, que deu um passo para frente, como se quisesse impedir meu pai de continuar, mas não encontrou forças para se mover mais. Eu entendi tudo naquele momento, meu pai continuou, sua voz carregada pela emoção. Minha menina, minha Susaninha, tinha sido abusada. Geraldo cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago. Seu rosto, já pálido, agora estava completamente sem cor. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela me disse que foi o professor Leôncio, meu pai concluiu, as palavras pairando no ar como uma sentença de morte. Foi como se uma bomba tivesse explodido na igreja. Geraldo soltou um grito de dor, um som primitivo e angustiado. Ele se virou para o pai, ainda caído no chão, o rosto uma máscara de sangue e vergonha. "Seu monstro!" Geraldo gritou, avançando em direção ao pai. "Como você pôde? Era uma criança!" Dona Amarilda, que até então parecia em choque, de repente explodiu em fúria. Ela tirou o lenço ensanguentado do rosto do marido e começou a golpeá-lo com toda a força. "Seu demônio!" ela gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto batia no marido. Todos esses anos eu vivi com um monstro. O caos tomou conta da igreja. Algumas pessoas correram para segurar Dona Amarilda, enquanto outras tentavam conter Geraldo, que parecia prestes a cometer um assassinato ali mesmo. "Pare!" o pastor gritava, tentando se fazer ouvir em meio à confusão.
Esta é a casa de Deus. Parem com essa violência. Mas ninguém o ouvia. A igreja, que deveria ser um lugar de paz e amor, tinha se transformado num cenário de pesadelo. E eu? Eu continuava ali, sentada no banco da igreja, ainda de vestido de noiva, meu buquê esquecido no chão. Assistia minha vida, meus sonhos e minha família desmoronarem diante dos meus olhos. A verdade que eu tanto buscava finalmente veio à tona, e era mais terrível do que eu jamais poderia imaginar. Enquanto o caos continuava ao meu redor, uma pergunta martelava na minha cabeça. Se Susana tinha sido abusada por Leôncio e Geraldo era filho de Leôncio, isso significava que Geraldo era meu irmão? Mas como? Eu não era filha de Susana, era? O horror dessa realização me atingiu como um raio. Tudo o que eu pensava saber sobre mim mesma, sobre minha família, sobre minha própria identidade, tudo era uma mentira. Foi nesse momento que tudo mudou completamente. De repente ouvimos sirenes. Alguém deve ter chamado a polícia, provavelmente algum vizinho assustado com toda aquela confusão. Os policiais entraram na igreja, visivelmente surpresos com a cena que encontraram. Imagine só chegar a um casamento e deparar-se com aquele caos. Pessoas gritando, Leôncio caído no chão, sangrando. As pessoas começaram a clamar para que levassem Leôncio. Os policiais, cumprindo seu dever, foram até ele. Mas então, para minha surpresa, meu pai avançou novamente. Estava cego de raiva, queria continuar agredindo Leôncio. Os policiais tiveram que conter meu pai. Um deles disse: "Acalme-se, senhor. O senhor também terá que nos acompanhar. Não se pode agredir as pessoas assim, por mais que elas mereçam." Outro comentou que uma igreja não era lugar para brigas. Imagino que nunca tenha presenciado uma festa junina acalorada, depois de uns quentões. Vi meu pai e Leôncio saindo algemados, lado a lado, escoltados pela polícia. Era uma cena surreal. Após a saída deles, um silêncio pesado tomou conta da igreja. Olhei para o lado e vi Geraldo. Coitado, estava sentado em um banco, chorando silenciosamente. Dona Amarilda, sua mãe, tentava consolá-lo, sussurrando palavras que não conseguia ouvir. Sem pensar muito, aproximei-me deles. Não sabia o que dizer. Como consolar alguém que acabou de descobrir que seu pai cometeu um crime tão horrível? Ou lidar com o fato de que o homem que eu amava, com quem estava prestes a me casar, era na verdade meu irmão? Quando cheguei perto, Geraldo ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Nos olhamos e, sem dizer uma palavra, nos abraçamos. Choramos juntos, um choro de despedida, de consolo, de um amor que agora sabíamos que jamais poderia existir. Foi então que Toninho se aproximou e disse: "Maria Teresa, vamos ao hospital ver mamãe e Susana?" Assenti, incapaz de falar. Saímos da igreja e fomos para o carro. Eu ainda estava de vestido de noiva, a maquiagem borrada pelas lágrimas. As pessoas na rua olhavam curiosas, provavelmente imaginando 1000 histórias sobre o que teria acontecido. Mas naquele momento, as aparências eram a menor das minhas preocupações. Não havia tempo para trocar de roupa. Precisava ver Susana e mamãe, entender o restante dessa história. No caminho para o hospital, minha mente fervilhava de perguntas. Como Susana havia lidado com tudo isso por tantos anos? Por que nunca me contaram a verdade? E a pergunta mais importante: quem eu realmente era? Ao chegar ao hospital, as pessoas nos corredores me olhavam espantadas. Não é todo dia que se vê uma noiva em lágrimas correndo pelos corredores de um hospital, mas eu mal notava esses olhares. Meu único objetivo era chegar até Susana e mamãe. Chegamos ao hospital e fomos encaminhados para o quarto, onde mamãe e Susana estavam. Era um quarto com 3 leitos. Mamãe e Susana ocupavam 2 deles, lado a lado. No terceiro, havia uma senhora idosa dormindo, com um familiar sentado ao seu lado. Quando entrei no quarto, ainda de vestido de noiva, mamãe e Susana se assustaram. Estavam chorando baixinho, conversando entre si. Pararam imediatamente ao me ver. "Como vocês estão?"
Perguntei, me aproximando das camas. Mamãe respondeu, enxugando as lágrimas. Foi só a pressão, minha filha. Precisamos ficar em observação. À tarde o médico assina a alta. Então ela olhou ao redor, como se procurasse alguém e perguntou: cadê seu pai? Ah, mãe. Aí tive que contar tudo o que tinha acontecido na igreja. Falei do Leôncio, da briga, da polícia. A cada palavra que eu dizia, via o rosto delas ficando mais pálido. As duas choravam muito. De repente, Susana começou a tremer. Seu rosto ficou pálido e ela começou a murmurar, a voz embargada: desculpa, desculpa, desculpa. Eu não sabia, eu juro que não sabia que Leôncio era pai do Geraldo. Ela olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas e horror. Quando eu vi aquele Fusca parado na frente da igreja, me vieram lembranças dolorosas. Foi naquele carro que minha inocência foi roubada. Senti meu estômago revirar. Aquele mesmo Fusca, onde eu e Geraldo tínhamos passado tantos momentos felizes, era o cenário de um pesadelo para Susana. Fiquei com o coração apertado. Abracei ela e disse que não era culpa dela. Nesse momento, os outros filhos da Susana chegaram com o marido dela. O quarto, que já estava cheio, ficou uma verdadeira confusão. Todo mundo falando ao mesmo tempo, gente perguntando o que tinha acontecido. Foi aí que as enfermeiras apareceram. Elas pediram com toda a educação, mas firmes: por favor, precisamos que saiam, a visita acabou. Temos que respeitar o descanso da outra paciente. Olhamos para o lado e vimos que a senhora idosa tinha acordado com toda aquela movimentação. Seu familiar nos olhava com uma mistura de irritação e pena. Decidimos então que era hora de ir. Mamãe estava mais calma e disse que ficaria bem. Susana ainda chorava, mas o marido dela ficou para cuidar dela. Saindo do hospital, Toninho sugeriu: vamos até a delegacia tirar o pai de lá? Concordei. Afinal, com tudo o que tinha acontecido, quase tinha me esquecido que meu pai estava preso. Imagine só, no dia do meu casamento, ter que ir à delegacia para tentar soltar meu pai. No caminho para a delegacia, eu não conseguia parar de pensar. Tantas coisas tinham acontecido em tão pouco tempo. Aquele dia estava longe de acabar. Chegamos à delegacia, eu ainda de vestido de noiva, uma visão e tanto para os policiais e para os outros que estavam lá. O delegado nos recebeu com uma cara de poucos amigos. Provavelmente não era todo dia que ele tinha que lidar com uma confusão dessas. Nos informaram que papai seria liberado logo, já que o que ele fez foi considerado um crime menor. O delegado até disse que entendia a reação dele, sendo pai e tudo mais. Mas o Leôncio, esse ia ter que ficar um pouco mais. O delegado explicou: vamos manter o senhor Leôncio detido até ouvirmos o depoimento da Susana. É um caso sério, precisa ser investigado direito. Quando trouxeram papai, pensei que ia ter confusão de novo. Ele estava vermelho de raiva, os olhos faiscando. Assim que viu o Leôncio do outro lado da sala, partiu para cima dele de novo. Seu monstro! Vou acabar com você! Ele gritava enquanto os policiais tentavam segurá-lo. O delegado se levantou, a cara fechada, e falou firme: olha aqui, seu João. Se o senhor não se acalmar agora, vai ficar preso junto com ele. Tá me entendendo? Papai parou na hora, mas ainda tremia de raiva. Um dos policiais se aproximou dele e disse baixinho: olha, seu João, a gente entende o senhor, mas agora precisa se controlar. Vamos libertar o senhor, vai para casa, tá bom? Vi papai respirar fundo, tentando se controlar. Ele olhou para mim, ainda de vestido de noiva, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ah, minha filha, ele disse, que dia terrível para você. Os policiais levaram papai para fora, dizendo que iam acompanhar a gente até em casa, só para garantir que não ia ter mais confusão. Antes de sair, lancei um último olhar para o Leôncio. Ele estava sentado num canto, cabisbaixo, parecendo bem menor e mais velho do que eu lembrava. Saímos da delegacia com uma mistura de alívio e preocupação. Papai estava livre. Mas e agora? No caminho para casa, o silêncio no carro era pesado. Cada um de nós perdido nos próprios pensamentos. Chegando em casa, agradecemos aos policiais e entramos. A casa estava uma bagunça, com as coisas do casamento por todo lado.
Olhei para o meu vestido de noiva, agora amarrotado e sujo, e senti uma pontada no coração. Este dia, que era para ter sido o mais feliz da minha vida, tinha se transformado num pesadelo. Mas algo me dizia que o pior ainda estava por vir. Havia muitas verdades a serem reveladas. Foi então que meu pai falou para eu trocar de roupa e voltar, que ele precisava me contar algumas coisas. Obedeci sem questionar. Troquei o vestido de noiva o mais rápido que pude, com a ajuda da minha cunhada Márcia. Era muitos fechos nas costas. Senti um aperto no peito ao pendurá-lo no armário. Quando voltei para a sala, vi que meu pai, alguns dos meus irmãos e cunhadas estavam ali sentados, me esperando. Me sentei e fiquei olhando para o pai, o coração batendo forte. Ele respirou fundo e começou a falar. Disse que, como tinha falado na igreja, esse era um segredo que a nossa família levaria para o túmulo. Mas Deus não quis assim. Fez uma pausa, como se buscasse forças para continuar. Contou que a Susana foi desonrada, sim, pelo safado do Leôncio. Quando ele descobriu, foi até a escola e socou a cara dele. Todo mundo viu. Meu pai cerrou os punhos ao lembrar, a raiva ainda evidente em seus olhos. Continuou dizendo que o Leôncio implorou para não contar para a esposa dele, porque ela estava grávida e ele tinha medo dela perder o bebê. Disse que ela já tinha perdido um antes. Senti um nó na garganta. A esposa de Leôncio estava grávida de Geraldo naquela época? Meu pai prosseguiu, contando que resolveu não falar, não pelo cafajeste, mas sim pela esposa, que também era vítima. Mas deu um prazo para o Leôncio ir embora da cidade em 1 ou 2 dias. Senão, iria lá na casa dele contar tudo para a esposa. E o Leôncio sumiu da cidade. Ele parou de falar por um momento, olhando para o chão. Quando ergueu os olhos de novo, estavam cheios de lágrimas. Disse que a Susana estava devastada. Tempos depois, descobriram que ela estava grávida. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Susana grávida? Mas isso significava que... Perguntei ao meu pai, com a voz tremendo, se o bebê era eu. O silêncio que se seguiu foi a resposta mais dolorosa que eu poderia receber. Vi lágrimas nos olhos dos meus irmãos, das minhas cunhadas. Meu pai apenas assentiu, incapaz de falar. Naquele momento, senti como se todo o meu mundo tivesse desmoronado. Tudo que eu acreditava sobre mim mesma, sobre minha família, era uma mentira. Eu não era filha dos meus pais, era filha da minha irmã. E meu pai era o homem que tinha abusado dela. As lágrimas começaram a cair sem que eu pudesse controlar. Tantas coisas faziam sentido agora. Os olhares, os cochichos, o jeito como Susana sempre me tratou. Mal tinha terminado de processar tudo aquilo quando o Toninho, com a voz ansiosa e os olhos cheios de lágrimas, perguntou: Mas, pai, eu também sou filho da Susana? Meu coração deu um pulo. É verdade, o Toninho era meu gêmeo, ou pelo menos era o que eu sempre acreditei. Olhei para o meu pai, ansiosa pela resposta. O pai respirou fundo, passou a mão pelo rosto suado e começou a explicar. Disse que não, o Toninho não era filho da Susana. O que aconteceu foi que a mãe, minha avó, estava grávida ao mesmo tempo que a Susana. Quando descobriram a gravidez da Susana, decidiram esconder. Tiraram ela da escola e não deixavam ela sair de casa. Fiquei imaginando o sofrimento que a pobre deve ter passado, escondida, carregando aquele peso sozinha. O pai continuou contando que o Toninho nasceu 1 mês antes de mim. Quando eu nasci, a mãe me assumiu como se fôssemos gêmeos. Só a parteira Josefa sabia a verdade, mas ela sempre foi muito discreta. Fiquei ali, sentada, tentando absorver tudo aquilo. Minha cabeça rodava. Toda a minha vida tinha sido construída em cima de uma mentira bem intencionada. O Toninho, que eu sempre considerei meu gêmeo, meu companheiro desde o nascimento, na verdade era meu tio. Olhei para o Toninho e vi que ele estava tão chocado quanto eu. Nos abraçamos, chorando juntos. Éramos 2 crianças de novo, assustadas com um mundo que de repente ficou grande e assustador demais. Meus outros irmãos,
Não. Meus tios estavam todos em silêncio, alguns chorando, outros com o olhar perdido. Deve ter sido um peso enorme carregar esse segredo por tantos anos. Pensei na Susana, no hospital, como ela deve ter se sentido todos esses anos, me vendo crescer, sabendo a verdade e não podendo contar. O amor que ela sempre demonstrou por mim ganhou um novo significado. E a mãe, minha avó, que me criou como filha. O sacrifício que todos fizeram. Tudo para me proteger, para me dar uma chance de uma vida normal. Naquele momento, entendi que o amor da minha família era muito maior e mais complexo do que eu jamais imaginei. Eles carregaram esse segredo por anos, suportaram os olhares e cochichos da cidade, tudo para me dar uma vida melhor. Mas agora que a verdade veio à tona, o que seria da nossa família? Como eu lidaria com tudo isso? E o Geraldo? Meu meio-irmão. Como ele estaria reagindo a tudo isso? O pai continuou falando, sua voz carregada de tristeza e arrependimento. Disse que, apesar de terem escondido a gravidez da Susana, a cidade inteira fez sua própria versão da história. Os boatos corriam soltos, dizendo que ela tinha seduzido o professor, que ela tinha arruinado a vida dele e que, por isso, ele teve que ir embora. Fiquei horrorizada ao ouvir isso. Como as pessoas podiam ser tão cruéis? Susana era apenas uma menina na época, vítima de um abuso, e ainda assim a culpavam. O pai explicou que, por causa disso tudo, a Susana ficou mal falada na cidade. Durante anos ela carregou essa marca, esse estigma injusto. As pessoas cochichavam pelas suas costas, lançavam olhares de reprovação. Como resultado, nunca apareceu nenhum pretendente para ela. Senti meu coração apertar ao imaginar o sofrimento da Susana. Todos esses anos, ela não só teve que lidar com o trauma do abuso e com o fato de ter uma filha que não podia reconhecer como sua, mas também teve que suportar o julgamento cruel das pessoas. Foi então que o pai contou sobre o casamento dela. Quando o dono do mercadinho ficou viúvo, ele fez uma proposta para o pai e para a mãe. A Susana aceitou e se casou com ele. Naquele momento senti uma onda de compaixão pela Susana. Percebi que ela não amava o marido, confirmando as minhas suspeitas. Tinha se casado por conveniência, talvez por pressão da família ou da sociedade. Quantos sacrifícios mais ela tinha feito? Fiquei ali, sentada, tentando processar tudo aquilo. A injustiça, o sofrimento, os sacrifícios. Minha família tinha passado por tanta coisa. Tudo para me proteger, para me dar uma chance de vida normal. Olhei para o meu pai, meu avô, e vi o peso de todos esses anos em seus olhos. Vi o amor, a culpa, o arrependimento. Entendi que, apesar dos erros, tudo que eles fizeram foi por amor. Então, eu perguntei se o marido da Susana sabia que eu era filha dela. O pai balançou a cabeça e disse que não. Imaginei mais um escândalo se formando na família. O pai explicou que o marido da Susana só conhecia a história que circulava pela cidade, que ela não era mais pura quando se casaram. A tarde já ia alta quando Antônio, o marido da Susana, chegou trazendo ela e a mãe do hospital. Ele entrou em casa como um furacão, visivelmente alterado, exigindo explicações a todos. Enquanto isso, eu não conseguia tirar os olhos da Susana, minha irmã. Não, minha mãe biológica. Era estranho pensar nela assim. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos nós. Susana, que sempre pareceu tão submissa e quieta, explodiu. Ela se virou para o Antônio e, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, começou. "Você é um homem nojento. Cale a boca." Ela gritava, anos de frustração e raiva finalmente vindo à tona. "Te odeio. Vai pro inferno com seu mercadinho." Os filhos deles, meus meio-irmãos, estavam chocados, olhando a cena com os olhos arregalados. Provavelmente nunca tinham visto a mãe daquele jeito. Antônio, vermelho de raiva, levantou a mão como se fosse dar um tapa nela. Foi aí que meu pai se levantou, os olhos faiscando de raiva. "Pare já! Se quiser sair daqui dentro do caixão, você rela na minha filha." Antônio ficou pianinho na hora.
Dava para ver que ele tinha medo do meu pai. Fiquei ali observando tudo, meu coração batendo forte. Era como se estivesse assistindo a uma novela, só que era a minha vida, a minha família. Susana, que eu sempre vi como minha irmã mais velha, agora estava ali, defendendo sua verdade, sua dor, depois de tantos anos de silêncio. Olhei para os meus meio-irmãos, as crianças da Susana e do Antônio. Eles pareciam perdidos, confusos. Num instante, todo o mundo deles tinha virado de cabeça para baixo também. Senti uma onda de compaixão por eles. A sala estava num silêncio tenso. Todo mundo olhando para Susana, que agora chorava, soluçando alto. Sem pensar duas vezes, me levantei e fui até ela. A abracei forte. Naquele momento não importava se ela era minha irmã ou minha mãe. Era alguém que eu amava, alguém que tinha sofrido demais, alguém que precisava de apoio, e eu estava ali para ela. Antônio saiu batendo a porta, levando os filhos com ele. Ficamos ali, nossa família estranha e complicada, todos juntos na sala. Havia tanto a ser dito, tanto a ser resolvido. Mas naquele momento, o mais importante era estarmos juntos, nos apoiando. Eu sabia que os dias que viriam seriam difíceis. Teríamos que lidar com as consequências de todas essas revelações. Mas olhando para Susana nos meus braços, para o meu pai que estava ali firme nos protegendo, para minha mãe, minha avó, com lágrimas nos olhos, eu senti que de alguma forma a gente ia conseguir superar tudo isso. Porque no final das contas, o que nos unia era mais forte do que qualquer segredo ou mentira. Era o amor. Com tudo revelado, a Susana saiu da casa do Antônio e voltou a morar com a gente. Ela estava com muita raiva do marido, anos de frustração finalmente vindo à tona. Teve que ir à delegacia também, relatar tudo o que aconteceu com ela. Foi um momento difícil, mas necessário. Eu tive que encarar uma situação muito dolorosa. Voltei àquela casa que tinha comprado com o Geraldo, onde a gente nem chegou a morar. Cada canto daquela casa me lembrava dos sonhos que planejamos juntos, sonhos que agora eram impossíveis. Na escola, o Geraldo não apareceu mais. Decidi que precisava falar com ele, entender como ele estava lidando com tudo isso. O Toninho e o José, meu outro irmão, se ofereceram para ir comigo até a cidadezinha onde a família dele morava. Chegando lá, a mãe do Geraldo, Dona Amarilda, me recebeu com carinho e surpresa. Perguntou como estava a Susana, e eu disse que ela estava bem, na medida do possível. Contei que ela tinha se separado do Antônio. Quando perguntei do Geraldo, Dona Amarilda ficou com uma expressão triste. Disse que ele estava no quarto, afundado em uma depressão. Não queria comer. Ela me contou que levava prato de comida no almoço e quando ia fazer a troca na janta, o prato estava intocado. Isso já fazia 2 dias. Fiquei com o coração apertado de preocupação. Pedi para falar com ele e Dona Amarilda me levou até a porta do quarto. Quando abri a porta, vi o Geraldo deitado, todo encolhido. Quando me viu, ele reagiu como uma criança assustada, se escondendo embaixo das cobertas e pedindo para eu ir embora. Meu coração se apertou ao vê-lo assim. Sentei na beira da cama, sem saber direito o que dizer ou fazer. Foi um sentimento muito estranho que me invadiu. Por um lado, eu estava com muita dó dele. Ver o homem que eu amava, que sempre foi tão forte e decidido, reduzido a esse estado, era doloroso. Mas ao mesmo tempo percebi algo que me deixou perturbada. Eu ainda o amava como homem. Mesmo sabendo que éramos meio-irmãos, mesmo com tudo que tinha acontecido, aquele sentimento ainda estava lá. Era confuso, era errado, mas era real. Naquele momento entendi que superar tudo isso seria muito mais difícil do que eu imaginava. Olhei para o Geraldo, ainda escondido debaixo das cobertas, e não sabia o que fazer. De repente, ele me deu um susto. Sentou rapidamente na cama, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, o cabelo todo desgrenhado. Ele me olhou com uma intensidade que me deixou sem fôlego e disse: "Vamos fingir que nada disso aconteceu. Vamos nos casar e seguir nossas vidas.
A gente mora aqui na minha cidade, ninguém nunca vai saber a verdade. Eu não imagino minha vida sem você, Maria Teresa. Fiquei chocada com as palavras dele. Meu coração deu um pulo, uma parte de mim querendo dizer sim, querendo fingir que os últimos dias não tinham acontecido. Mas a realidade era pesada demais para ser ignorada. Apesar de ainda amá-lo, em nenhum momento tinha pensado que a gente poderia ficar junto. Eu estava totalmente conformada com a ideia de que nosso relacionamento tinha acabado. Ouvir ele propor que a gente ignorasse tudo e seguisse em frente me pegou completamente desprevenida. Não sabia o que dizer. Como explicar para ele que, por mais que eu o amasse, a gente não podia simplesmente fingir que não éramos meio-irmãos? Como dizer que, por mais doloroso que fosse, a gente precisava aceitar a realidade e seguir em frente separados? Fiquei ali, olhando para ele, vendo a esperança nos olhos dele, o desespero de um homem que não queria perder o amor da sua vida. E, ao mesmo tempo, sentia o peso da verdade, a impossibilidade do que ele estava propondo. Era uma situação impossível. Eu queria confortá-lo, queria dizer que tudo ficaria bem. Mas como prometer isso quando eu mesma não sabia como lidar com toda essa situação? Eu respirei fundo, reunindo toda a força que tinha dentro de mim. Olhei nos olhos dele e disse, com a voz tremendo um pouco: Geraldo, minha fé não permite que a gente fique junto. Não podemos ignorar o que descobrimos. Você tem um dom maravilhoso para ensinar as crianças. Precisa seguir em frente com isso. Um dia, você vai encontrar uma moça boa e vai se casar. Essa dor que estamos sentindo agora, ela vai passar com o tempo. Enquanto falava, via os olhos dele se enchendo de lágrimas. Continuei, tentando manter a voz firme. Eu vou vender a casa que compramos juntos. Vou enviar a sua parte para o banco. É o certo a se fazer. Antes que eu pudesse terminar de falar, o Geraldo veio para cima de mim de repente. Ele tentou me beijar na boca, mas eu consegui escapar, me levantando rapidamente da cama. Meu coração batia acelerado, uma mistura de susto e confusão. Ele não desistiu. Veio atrás de mim, tentando me abraçar. O abraço eu aceitei. Afinal, pensei que poderia ser uma despedida, um último momento de conforto mútuo. Mas logo percebi que tinha algo errado. O abraço dele foi ficando mais apertado, mais intenso do que deveria. Ele começou a beijar meu pescoço de um jeito que me deixou desconfortável. Foi então que senti algo na parte de baixo que me incomodou profundamente. Naquele instante, entendi que a situação tinha saído do controle. Sem pensar duas vezes, me desvencilhei dele e saí do quarto o mais rápido que pude. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Cheguei na sala ansiosa, tentando disfarçar meu nervosismo. Falei pro Toninho e pro José que já podíamos ir embora. Minha voz deve ter saído estranha, porque os dois me olharam com preocupação. Mas não falaram nada. Me despedi da dona Amarilda rapidamente, agradecendo pela hospitalidade. Ela pareceu notar que algo estava errado, mas também não comentou nada. Entramos no carro e partimos. Durante todo o caminho de volta, fiquei em silêncio, olhando pela janela, tentando processar o que tinha acontecido. Sentia uma mistura de tristeza, decepção e um pouco de medo. O Geraldo que eu conhecia e amava parecia ter sumido, substituído por alguém que eu não reconhecia. Agora quero saber sua opinião. O que você teria feito em meu lugar? Ficaria com seu meio-irmão fingindo que nada aconteceu, já que o amava, ou sairia dali como eu fiz? Você acha que eu fiz certo? Você seguiria seu coração ou sua consciência? Escreva nos comentários e em troca te darei um coraçãozinho. Os meses que se seguiram foram difíceis, para dizer o mínimo. Parecia que uma nuvem negra tinha se instalado sobre nossa família e as coisas só pioravam. A casa que eu e Geraldo tínhamos comprado continuava lá. Um lembrete constante de tudo que tinha acontecido. Tentei vendê-la, mas ninguém queria comprar. O povo daquela cidade era terrível nos seus julgamentos.
Todos cochichavam sobre a casa dos irmãos noivos, como se fosse amaldiçoada ou algo assim. As coisas na escola também desandaram. Um dia, o diretor me chamou na sala dele. Com uma cara de poucos amigos, me informou que eu estava sendo demitida. Disse que era por causa do escândalo em que meu nome estava envolvido, que os pais dos alunos não se sentiam confortáveis com uma professora que tinha esse tipo de história. Saí de lá arrasada, sentindo como se tivessem arrancado um pedaço de mim. E para piorar tudo, ficamos sabendo que o Leôncio, aquele canalha, tinha sido solto rapidamente. Nem chegou a pagar pelos crimes que cometeu. A injustiça disso tudo me deixava com um gosto amargo na boca. Os dias se arrastavam, um pior que o outro. A Susana estava lutando com seus próprios demônios, tentando reconstruir sua vida. Meus pais, meus avós, pareciam ter envelhecido anos em questão de meses. O peso do segredo que carregaram por tanto tempo parecia finalmente estar cobrando seu preço. Eu me sentia perdida, sem rumo. Tinha perdido meu trabalho, meu amor, minha identidade. Às vezes me pegava olhando para o horizonte, me perguntando se as coisas um dia voltariam ao normal. Se eu um dia me sentiria feliz de novo. Foi numa tarde de domingo, quando estávamos todos em casa, tentando fingir que éramos uma família normal, que a notícia chegou. O telefone tocou, e quando meu pai atendeu, vi seu rosto empalidecer. Ele ouviu em silêncio por alguns minutos, então desligou devagar, como se o telefone pesasse uma tonelada. O pai olhou para mim e disse: "Filha, é melhor você se sentar." Naquele momento senti um frio na barriga. Algo me dizia que o pior tinha acontecido. Foi então que o pai disse com a voz embargada: "Era a polícia, filha. O Geraldo. O rapaz tirou a própria vida. O pai dele o encontrou enforcado no quarto." Meu Deus do céu! O que eu tinha acabado de ouvir? O mundo desabou ao meu redor. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Não podia ser verdade. Não o Geraldo. O pai continuou, dizendo que Dona Amarilda tinha pedido para me ver. Eu não sabia o que fazer, como reagir. Estava em choque. Quase toda a família foi ao velório. Até meu pai decidiu ir, apesar do ódio que sentia pelo Leôncio. Ele manteve a compostura, entendendo que era um momento que talvez ele não desejasse nem para seu pior inimigo. Quando cheguei lá e vi o Geraldo naquele caixão, a dor que senti era insuportável. Me deu vontade de estar ali junto com ele. Por quê, meu Deus? Por que tudo isso tinha que acontecer? Eu só conseguia chorar nos braços da Dona Amarilda, que também estava arrasada. Em certo momento do velório, Dona Amarilda pareceu perder o controle. Começou a gritar, dizendo que a culpa era toda do Leôncio. Que era para ele estar naquele caixão, não seu amado filho. Foi uma cena terrível. Ela mandou o Leôncio sair, gritando que nunca mais queria ver a cara dele. E o Leôncio estava lá, debruçado em cima do filho. Ele deu um beijo na testa do Geraldo e foi embora. O clima ficou ainda mais pesado, se é que isso era possível. As pessoas olhavam sem saber o que fazer, alguns tentando acalmar Dona Amarilda, outros apenas observando em silêncio chocado. Eu continuava ali, ao lado do caixão do Geraldo, incapaz de me afastar. Olhava para o rosto dele, tão sereno agora, e não conseguia acreditar que ele tinha chegado a esse ponto. Que a dor tinha sido tão grande que ele não viu outra saída. A culpa me consumia. E se eu tivesse feito algo diferente? E se tivesse ficado com ele naquele dia, ignorado tudo e seguido em frente como ele queria? Talvez ele ainda estivesse vivo. Mas eu sabia, no fundo, que não adiantava pensar assim. O que estava feito, estava feito. Agora, tudo o que restava era a dor, a saudade e um futuro incerto que parecia mais sombrio do que nunca. Naquele velório, cercada pela família dele e pela minha, eu me senti mais perdida do que nunca. O amor da minha vida tinha partido e, com ele, a metade do meu coração foi enterrado. Depois de tudo, já era noite quando fomos para a casa da Dona Amarilda. O ar estava pesado, carregado de tristeza e palavras não ditas. Dona Amarilda me chamou para um canto
longe dos outros. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, mas havia uma determinação neles que me surpreendeu. Maria Teresa, ela disse, sua voz rouca de cansaço, tenho uma coisa para você. Com mãos trêmulas, ela abriu uma Bíblia que estava sobre a mesa. De dentro tirou um envelope. Meu coração deu um pulo quando reconheci a letra do Geraldo no papel. É uma carta, Dona Amarilda explicou, as lágrimas voltando aos seus olhos. Meu filho Geraldo escreveu antes de... Ela não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Eu entendi. Filha, eu li a carta. Ela continuou após um momento. Mas ela é para você. Ele fez para você. Ele fez uma para mim também e está guardada. Peguei o envelope sentindo o peso dele em minhas mãos. Pensei que minhas lágrimas tinham secado de tanto chorar, mas descobri que ainda havia muito mais. Elas começaram a cair antes mesmo de eu abrir o envelope. Com o coração pesado e as mãos tremendo, comecei a ler as últimas palavras que Geraldo tinha escrito para mim. Meu amor, Maria Teresa, se você está lendo isto, significa que eu não encontrei forças para continuar. Perdoe-me por ser fraco, por não conseguir enfrentar esta realidade que nos foi imposta. Desde aquele dia fatídico na igreja, minha vida perdeu o sentido. Juro que tentei encontrar um propósito, uma razão para seguir em frente, mas a dor de te perder, de saber que nunca poderíamos ficar juntos, foi maior do que eu pude suportar. Lembro-me de cada momento que passamos juntos, cada sorriso, cada sonho que compartilhamos. A casa que compramos, os planos que fizemos. Tudo isso agora parece um sonho distante, uma vida que pertence a outras pessoas. Sei que você me pediu para seguir em frente, para encontrar outra pessoa, mas como eu poderia? Você não era apenas a mulher que eu amava. Você era minha alma gêmea, minha outra metade. Descobrir que éramos irmãos não mudou meus sentimentos, apenas os tornou impossíveis de realizar. Não culpe a si mesma, meu amor. Você fez o que acreditava ser certo e eu respeito isso. A culpa não é sua, nem de ninguém. É apenas o destino cruel que decidiu brincar conosco da maneira mais dolorosa possível. Peço que você viva, Maria Teresa. Viva por nós dois. Realize seus sonhos. Seja a professora maravilhosa que eu sei que você é. Faça tudo aquilo que planejamos juntos, mesmo que agora seja sozinha. E, por favor, perdoe meu pai. Sei que é difícil, que o que ele fez é imperdoável, mas o ódio só traz mais dor. Ele terá que viver com a culpa pelo resto da vida, e isso já é punição suficiente. Quero que saiba que meu último pensamento será você. Seu sorriso, seu olhar, o som da sua risada. Levarei comigo a lembrança do nosso amor, puro e verdadeiro, mesmo que breve. Adeus, meu amor. Espero que um dia possamos nos encontrar novamente, em um lugar onde não existam barreiras entre nós. Para sempre seu. Geraldo. Jesus Cristo. Meus olhos não acreditavam naquilo que tinham acabado de ler. As palavras do Geraldo, suas últimas palavras para mim, pareciam queimar o papel. Saímos da casa da Dona Amarilda com o coração pesado. Minha família estava desolada e eu me sentia completamente perdida. Foi difícil deixar a Dona Amarilda sozinha naquela casa cheia de lembranças. Fiquei imaginando a dor que aquela mãe deve ter sentido ao ler a carta que o filho fez para ela. Uma dor que eu não conseguia nem começar a compreender. O tempo foi passando, arrastado e doloroso no começo, mas aos poucos foi ganhando um ritmo diferente. As feridas não sararam completamente, mas aprendemos a conviver com elas. Surpreendentemente, o Antônio, marido da Susana, implorou para ela voltar. Depois de muita conversa e reflexão, ela decidiu dar uma chance a ele. Mas dessa vez era diferente. A Susana, que voltou para casa, não era mais aquela mulher submissa de antes. Agora ela que mandava em tudo, e o Antônio parecia ter caído de amores por essa nova versão dela. Ver a Susana mais feliz e realizada foi um dos poucos consolos que tive naqueles tempos difíceis. Quanto a mim,
Nunca consegui vender aquela casa que tinha comprado com o Geraldo. Era como se fosse o último laço que me prendia a ele, as nossas memórias juntos. Acabei deixando meu irmão João morar lá com a família dele. Ver a casa cheia de vida de novo, com crianças correndo pelo quintal, de certa forma me trouxe um pouco de paz. Não voltei a dar aulas. A dor era grande demais, as lembranças muito vivas. Acabei virando costureira. As vizinhas traziam roupas para eu fazer e consertar. No começo, era só uma forma de me manter ocupada, de não pensar muito. Mas com o tempo, descobri que gostava daquilo. Havia algo reconfortante em juntar pedaços de tecido e transformá-los em algo novo e bonito. Era uma forma de terapia psicológica. Os dias foram se tornando semanas, as semanas meses e os meses anos. Quando me dei conta, já estava com 32 anos. Às vezes, me pegava pensando naquilo que minha mãe tanto temia. Eu tinha ficado para titia. A vida tinha tomado rumos tão inesperados que eu nem tinha percebido o tempo passar. Mas parece que a vida ainda tinha planos para mim. Num dia como outro qualquer, apareceu no meu ateliê de costura um jovem rapaz com uma criança, uma menina de uns 7 anos. "Boa tarde", ele disse com um sorriso educado. "Disseram na cidade que a senhora é uma ótima costureira. Será que poderia nos ajudar?" Fiquei com vergonha do elogio, mas tentei não demonstrar. Pensei, que milagre! Alguém na cidade me elogiando. Então eu disse, "Claro, em que posso ajudar?" O rapaz explicou que precisava consertar a saia do uniforme da menina. "Ela caiu e rasgou", disse ele, olhando com carinho para a criança. A menininha, que se chamava Sara, mostrou o joelhinho cheio de casca de machucado. Senti uma pontada no coração, lembrando de quando eu cuidava dos meus alunos machucados no recreio. "Ai, minha querida", eu disse, me abaixando para ficar na altura dela. "Deve ter doído, né? Mas não se preocupe, vou deixar sua saia novinha em folha." Sara sorriu timidamente e o pai dela pareceu relaxar um pouco. "Ah, me desculpe", ele disse. "Nem me apresentei direito. Sou Rodolfo e esta é minha filha, Sara." Notei que eles pareciam ser de família rica. Tinham chegado de carro novo, coisa que não era tão comum por ali, e o uniforme da Sara era de uma escola particular que eu conhecia bem. Era aquela mesma escola onde eu tinha tentado trabalhar depois do incidente e que tinha me recusado. "Prazer, Rodolfo." "Sou Maria Teresa", respondi, tentando afastar as lembranças amargas. "Podem deixar a saia comigo. Amanhã mesmo estará pronta." Enquanto examinava o estrago na saia, não pude deixar de notar que Rodolfo não usava aliança. Será que era viúvo ou separado? Me surpreendi pensando nisso e logo tratei de afastar esses pensamentos. "A senhora tem filhos?" Sara perguntou de repente, me pegando de surpresa. "Sara, não seja indiscreta." Rodolfo a repreendeu gentilmente. "Não tem problema", eu disse, sorrindo. "Não, querida, não tenho filhos. Mas tenho muitos sobrinhos que amo como se fossem meus." Algo no olhar de Rodolfo mudou quando eu disse isso. Não sei bem o que foi, mas senti como se ele estivesse me vendo de uma forma diferente. Quando eles saíram, prometi que a saia estaria pronta no dia seguinte. Fiquei olhando pela janela enquanto eles entravam no carro, Sara tagarelando animadamente com o pai. Voltei para o meu trabalho, mas minha mente continuava voltando para aquele encontro inesperado. Havia algo em Rodolfo e Sara que tinha mexido comigo. Depois de tanto tempo fechada para o mundo, seria possível que meu coração estivesse se abrindo de novo? Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Era só mais um cliente, me disse. Nada mais que isso. Mas uma pequena voz dentro de mim sussurrava que talvez, só talvez, a vida ainda tivesse algumas surpresas guardadas para mim. No dia em que a saia ficou pronta, fiquei esperando ansiosa pela chegada de Rodolfo e Sara. Mas, para minha decepção, quem apareceu foi outro homem, dizendo que o patrão não tinha conseguido vir. Confesso que fiquei bem chateada, mas o que eu podia fazer? Entreguei a saia consertada e tentei não pensar muito nisso. Segui minha vida, voltando à rotina de sempre.
Mas uma semana depois, tive uma surpresa e tanto. O Rodolfo apareceu de novo no meu ateliê, e desta vez estava sozinho. Quase infartei quando o vi entrando pela porta. "Boa tarde, Dona Maria Teresa", ele disse com aquele sorriso que iluminava o rosto todo. "Boa tarde, seu Rodolfo", respondi, tentando controlar o nervosismo na minha voz. "Em que posso ajudar?" Ele trouxe uma sacola cheia de roupas para eu costurar. Disse que eram da Sara e da Ana Mara, sua outra filha de 9 anos. Fiquei surpresa em saber que ele tinha 2 filhas, mas algo mais me intrigou. Enquanto examinava as roupas, notei que eram todas novas. E mais do que isso, parecia que tinham sido rasgadas de propósito. Não eram rasgões naturais, como o da saia da Sara na semana anterior. Aquilo me deixou pensativa. Não pude conter minha curiosidade. "Aconteceu alguma coisa com as meninas, seu Rodolfo? Parece que houve um acidente e tanto com essas peças." Rodolfo hesitou por um momento, seus olhos encontrando os meus brevemente antes de desviar o olhar. Um sorriso enigmático surgiu em seus lábios. "Ah, Dona Maria Teresa, a senhora sabe como são as crianças, não é? Sempre inventando alguma travessura nova. Um dia é uma queda no parquinho, no outro é uma brincadeira que deu errado." Ele deixou a frase no ar, como se houvesse mais a ser dito, mas não quisesse entrar em detalhes. Mas algo no jeito dele me dizia que havia mais nessa história. Será que ele tinha criado essa situação só para ter um motivo para voltar? Meu coração deu um pulo só de pensar nessa possibilidade. "Bem", eu disse, tentando manter a compostura. "Vou fazer o possível para consertar tudo. Deve ficar pronto em uns 2 ou 3 dias." "Ótimo", ele respondeu, parecendo aliviado. "Eu mesmo venho buscar dessa vez, prometo." Quando ele saiu, fiquei ali parada, segurando as roupas e pensando. Era bobagem minha imaginar que um homem como ele, rico e bonito, estaria interessado em mim. Mas e se... No dia combinado para buscar as roupas, Rodolfo apareceu com as 2 filhas, Sara, que eu já conhecia, e Ana Mara, a mais velha. As 2 meninas eram belíssimas e bem educadas, mas cheias de curiosidade. Assim que entraram no ateliê, Sara correu para a sacola com as roupas consertadas. "Pai, posso ver? Quero ver qual roupa o senhor trouxe", ela pediu, animada. Rodolfo pareceu ficar tenso de repente. "Não, Sara, deixe isso para lá. A Dona Maria Teresa já arrumou tudo." Mas Sara já estava com a mão na sacola. "Mas, pai, eu nem lembro de ter rasgado essas roupas." Vi o rosto de Rodolfo ficar vermelho de vergonha. Ele gentilmente afastou Sara da sacola, lançando um olhar de desculpas para mim. As meninas, alheias ao constrangimento do pai, começaram a me fazer perguntas. "A senhora é casada?" Ana Mara perguntou. "Na verdade, eu moro com meus pais", respondi. "Este ateliê é alugado. Fica aqui na Rua de Comércios. Aqui aparece mais clientes. A senhora é muito bonita. A senhora é viúva como meu pai?" Sara emendou. "Sara!" Rodolfo a repreendeu, mas eu fiz um gesto dizendo que não tinha problema. "Não, querida, não sou viúva." "Nunca me casei", respondi, sentindo um nó na garganta ao lembrar do passado. Bem, às vezes a vida toma rumos que a gente não espera. As meninas continuaram com suas perguntas, querendo saber de tudo. Se eu tinha animais de estimação, se gostava de cozinhar, qual era a minha cor favorita. Eu ia respondendo, notando que Rodolfo escutava atentamente cada resposta. De repente, Ana Mara teve uma ideia. "Está muito calor hoje. Que tal irmos todos tomar um sorvete na cidade?" "A senhora quer ir com a gente, Dona Maria Teresa?" Fiquei sem jeito com o convite repentino. Por um lado, queria aceitar. Por outro, estava morrendo de vergonha. "Ah, obrigada pelo convite, querida. Mas não posso. Tenho muito trabalho para fazer ainda", respondi, sentindo o rosto esquentar. Rodolfo pareceu um pouco desapontado, mas sorriu compreensivo. "Fica para a próxima, então." Na hora que foram embora, Rodolfo me entregou um maço de dinheiro. Comecei a contar e percebi que ia sobrar bastante troco.
Quando fui devolver o excedente, ele segurou minha mão gentilmente e disse: "Não se preocupe com isso, fica pelo incômodo das meninas." Eu insisti em devolver, mas Sara interveio. "Aceita, meu pai tem bastante." Fiquei sem jeito, mas acabei aceitando, agradecendo pela generosidade. Quando finalmente foram embora, fiquei ali parada, pensando em tudo o que tinha acontecido. O jeito como Rodolfo ficou envergonhado com a história das roupas, o interesse das meninas por mim, o convite para o sorvete e agora essa gorjeta generosa. Será que estava acontecendo alguma coisa ali? Ou eu estava imaginando coisas? Depois daquele dia, as visitas de Rodolfo ao ateliê se tornaram mais frequentes. Sempre tinha uma roupa para consertar, um botão para pregar, algo que precisava de meus cuidados. Eu comecei a perceber que aquelas desculpas não eram só por causa das roupas. Ele realmente estava interessado em mim. Comecei a ir trabalhar mais animada, me arrumava com mais cuidado. Cada vez que a sineta da porta tocava, meu coração dava um pulo esperando que fosse ele. Um dia ele finalmente me levou para tomar aquele sorvete que as meninas tinham sugerido. Foi uma tarde agradável, cheia de risadas e conversas leves. As meninas pareciam felizes de me ver fora do ateliê e eu me sentia cada vez mais à vontade com eles. Então, certo dia, Rodolfo me surpreendeu com um convite para sair. Só nós dois, sem as meninas. Fiquei nervosa, mas aceitei. Durante o jantar, em um restaurante de luxo, onde eu nem tinha roupas adequadas, ele olhou nos meus olhos e disse: "Maria Teresa, eu preciso ser honesto com você. Eu me interessei por você e as meninas gostam muito de você também. Mas eu não gosto de mentiras. Ouvi alguns boatos sobre você na cidade e gostaria que me contasse a verdade." Senti meu rosto queimar de vergonha, mas ele tinha razão em querer saber. E, de certa forma, foi mais fácil falar depois que ele perguntou, já que não fui eu quem começou o assunto. Respirei fundo e contei tudo. Sobre o Geraldo, sobre a descoberta de que éramos meio-irmãos, sobre a tragédia que se seguiu. Falei da Susana, de como descobri que ela era minha mãe biológica. Enquanto falava, sentia um peso saindo dos meus ombros. Quando terminei, olhei para Rodolfo, temendo ver julgamento em seus olhos, mas o que vi foi compreensão e até admiração. "Obrigado por confiar em mim e contar tudo isso", ele disse, pegando minha mão. "Você é uma mulher incrível, Maria Teresa. Passar por tudo isso e ainda ser tão gentil e carinhosa, isso só mostra a força que você tem." Senti lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram de alívio e felicidade. Depois daquela noite, nossa relação ficou ainda mais próxima. As meninas começaram a passar mais tempo no ateliê, me ajudando com pequenas tarefas e enchendo o lugar de risadas. Um dia, Ana Mara me surpreendeu dizendo: "Sabe, tia Maria Teresa, a senhora parece que tem 20 anos. Imagine só, eu com 32 anos escutando isso. Me senti tão animada, tão viva. Era como se os anos de tristeza estivessem sendo lavados, dando lugar a uma nova Maria Teresa. Aos poucos, fui percebendo que a vida estava me dando uma segunda chance. Uma chance de ter a família que sempre sonhei, de ser feliz novamente. E dessa vez, eu estava determinada a agarrar essa oportunidade com todas as forças. Depois de um tempo de namoro, Rodolfo me apresentou a sua família. Eram pessoas ricas, mas surpreendentemente simples e simpáticas. Eles me receberam de braços abertos, como se eu já fizesse parte da família há anos. Rodolfo também conheceu minha família. Meu pai e minha mãe, que eu nunca deixei de chamar assim, o adoraram desde o primeiro momento. E a Susana, que para mim continuava sendo a Susana, também o aprovou. Ver todas as pessoas que eu amava se dando bem foi um alívio enorme. Finalmente tive o casamento dos meus sonhos. Foi um dia mágico, cheio de amor e alegria. Eu mal podia acreditar que depois de tudo que passei, estava ali, vestida de noiva, casando com um homem maravilhoso. Na nossa noite de núpcias, perdi minha virgindade com um grande amor.
Foi muito especial e delicado. Confesso que tinha muito medo desse tipo de assunto, depois do que aconteceu com a Susana. O que ela deve ter passado nas mãos daquele Leôncio é algo que nem se escreve. Mas o Rodolfo foi paciente e carinhoso, me fazendo sentir segura e amada. Com o casamento, minha vida mudou completamente. Fiquei rica e não precisei mais trabalhar no ateliê de costura, mas mantive o local, transformando-o num projeto social para ensinar costura a mulheres carentes da cidade. Tivemos 2 filhos meninos, Pedro e Miguel. Eles vieram para completar nossa felicidade. As meninas, Sara e Ana Mara, eu criei com muito amor, como se fossem minhas filhas de sangue. Elas costumavam brincar dizendo que eu era a boadrasta, o oposto da madrasta má dos contos de fadas. Eu nunca mais trabalhei em uma escola, mas ensinei meus filhos a ler e escrever e ajudava as meninas nas tarefas. Era uma forma de manter viva minha paixão pelo ensino, mesmo que agora fosse apenas dentro da nossa família. E o meu marido, que homem bom que Deus me preparou. Rodolfo se mostrou um companheiro incrível, sempre me apoiando, me fazendo rir, me amando incondicionalmente. Nos momentos em que as lembranças do passado me assombravam, ele estava lá me abraçando e me lembrando que eu era forte, que tinha superado tudo. Olhando para trás, para tudo que passei, às vezes ainda me surpreendo com o rumo que minha vida tomou. Da tragédia e da dor surgiu uma história de amor e redenção. Aprendi que a vida pode nos surpreender das formas mais inesperadas e que nunca é tarde para encontrar a felicidade. Hoje, aos 72 anos, rodeada pelos meus filhos, enteadas e netos, sou uma mulher realizada e grata. Aproveita e assista outra história aqui do canal. Temos muitos relatos dos avós. Tenho certeza que você vai gostar.